Existe uma guerra que você não consegue ver. Não é metáfora, não é linguagem poética para animar culto de domingo. É o que a Bíblia descreve com uma precisão que incomoda. Nomes, hierarquias, batalhas que atrasam respostas, anjos que percorrem distâncias invisíveis, carregando a palavra de Deus, enquanto você ainda está esperando, sem entender por que o silêncio dura tanto. E hoje a mensagem não começa com consolo. Começa com uma pergunta direta. Você já orou, esperou, insistiu e sentiu que a resposta saiu do céu, mas alguma coisa estava bloqueando o caminho? Daniel sentiu isso. E o que aconteceu com ele abre uma janela que muda tudo. Daniel, capítulo 10, versículo 12. O anjo chega e fala algo que não cabe numa frase de cartão postal. Desde o primeiro dia em que dispuseste o teu coração para entender e para te humilhares perante o teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas. Desde o primeiro dia. Não desde o 10º dia de jejum. Não, depois de Daniel provar que era espiritual o suficiente. Desde o primeiro dia, quando ele ainda mal sabia como articular o que estava pedindo, quando a dor ainda estava crua, quando a oração saiu mais como um gemido do que como discurso. Suas palavras foram ouvidas, mas o anjo demorou 21 dias para chegar. E a razão? O príncipe do reino da Pérsia se opôs a mim 21 dias. Existe resistência no mundo espiritual. Isso não é teologia abstrata. É o relato de um servo de Deus que orou, que não recebeu resposta imediata, que poderia ter concluído que Deus não tinha ouvido. Poderia ter parado. Poderia ter desistido no 10º dia, achando que o silêncio era a resposta. Mas não era. E aqui está o que esta mensagem precisa plantar fundo no seu coração antes de qualquer outra coisa. Atraso não é abandono. Resistência no caminho não é rejeição do pedido. O silêncio que você está interpretando como descaso pode ser exatamente o período em que o céu está travando uma batalha por você. Quando Miguel aparece no relato de Daniel, ele entra em combate. O texto diz que ele veio ajudar o mensageiro que estava sendo resistido. Miguel, o arcanjo que a Escritura apresenta como príncipe, como guerreiro, como aquele que defende o povo de Deus, quando as forças contrárias tentam bloquear o que o Pai determinou, entrou no campo e a resposta chegou. Guarde isso. Vamos precisar disso mais para frente. Antes de ir fundo, preciso dizer uma coisa que às vezes se perde nesse tipo de mensagem. Miguel, Gabriel e Rafael não são objetos de devoção. Não recebem oração. Não salvam ninguém. Hebreus capítulo 1, versículo 14 é claro. São espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Ministradores, enviados, servidores. Eles obedecem ao Pai, agem por ordem. A glória não é deles, e eles não a reivindicam. Qualquer teologia que eleva anjos a um lugar de adoração ou os coloca como intermediários entre você e Deus distorceu o texto. Mas reconhecer que Deus usa ministros celestiais para cuidar dos seus filhos, isso não é superstição. Isso está no Salmo 91, no Salmo 34, em Daniel 10, em Lucas 1, em Hebreus 1. Está no texto. E entender o papel de cada um muda a maneira como você ora, como você espera, como você enfrenta o que está enfrentando. Miguel, Gabriel, Rafael. 3 funções, 3 formas de Deus agir, uma só autoridade, a do Senhor dos Exércitos. Há batalhas que não se resolvem com argumento. Há opressões que não saem com explicação humana. Há correntes que precisam de algo além da sua capacidade de raciocinar sobre elas. Miguel é o arcanjo que a Escritura associa à guerra, não à violência gratuita, à guerra santa, à defesa do povo de Deus. Em Daniel 10, ele combate. Em Judas, versículo 9, ele contende. Em Apocalipse 12, ele lidera o exército celestial. E em Daniel 12, versículo 1, ele aparece como o príncipe que se levanta, palavra que carrega a ideia de se posicionar, de tomar posição em favor de alguém. Ele se levanta, por ordem de Deus, não por vontade própria.
Pensa na sua vida agora, não no problema de superfície, na raiz. Tem alguma coisa que você já tentou resolver várias vezes e que parece voltar sempre? Uma pressão que você não consegue nomear, mas sente no peito de madrugada? Um peso que não tem explicação racional? Você dormiu, você comeu, a situação não mudou tanto assim, mas o peso está lá. Não estou dizendo que tudo é espiritual. Estou dizendo que algumas coisas são, e que tentar resolver no plano visível o que tem raiz no invisível é como tentar consertar um problema estrutural com tinta. Miguel opera onde você não tem acesso, onde a batalha está acontecendo antes de você perceber o perigo. O Salmo 91 diz que os anjos recebem ordem para guardarem você em todos os seus caminhos. E a palavra caminhos ali não é só lugar físico, são transições, decisões, fases, o caminho de volta para casa, o caminho de saída de uma situação que te adoeceu, o caminho de entrada em algo que Deus preparou. Quando o Pai ordena, Miguel se posiciona. E quando Miguel se posiciona, o que estava tentando avançar recua. Não porque você é poderoso, porque Deus é soberano. Vou te pedir uma coisa agora. Não é uma oração ainda. Isso vem mais tarde. Só pensa numa área da sua vida onde você sente que há uma resistência que vai além do natural. Pode ser na família, no trabalho, na saúde, na mente, especialmente na mente. Pensamentos que voltam, acusações internas, medo de coisas que racionalmente você sabe que não deveriam ter esse peso. Guarda isso. Porque essa área é exatamente onde o que vem agora vai fazer sentido. Lucas capítulo 1. Gabriel aparece diante de Maria. E o que ele traz? Uma mensagem impossível. Uma palavra que não tinha como ser calculada, planejada, encaixada dentro de qualquer lógica de época ou de circunstância. Conceberás e darás à luz um filho. Ela era virgem. O anjo não veio com um plano de ação em 12 etapas. Veio com uma palavra. Maria perguntou como. A resposta foi: o poder do Altíssimo vai cobrir você. Não foi explicação total. Foi direção suficiente para dar o próximo passo. E aqui está o padrão de Gabriel. Ele aparece quando Deus decide anunciar começos que a razão humana não consegue processar. Ele não vem para exaltar a si mesmo. O texto deixa claro que ele está enviado. Ele entrega a mensagem e a mensagem aponta para Deus, não para o mensageiro. Tem muita gente ouvindo isso agora que não precisa de mais um versículo memorizado. Precisa de clareza. Está no meio de uma decisão que parece ser uma encruzilhada sem saída visível. Está olhando para 2 ou 3 direções, e cada uma tem um argumento razoável. E a mente virou um campo de análise paralela que não chega a lugar nenhum. Isso não é falta de inteligência, às vezes é excesso de pressão, às vezes é exatamente o tipo de confusão que acontece quando você está numa fase de transição que Deus está usando para te reposicionar. Gabriel é o arcanjo da revelação, do anúncio, da direção que vem de cima. Quando o Senhor quer iluminar um caminho, quando quer confirmar uma palavra que você ouviu, mas tinha medo de acreditar, quando quer desfazer a névoa que estava tomando conta dos seus pensamentos, ele envia. E o sinal de que é de Deus? Paz. Não euforia. Paz. A confusão começa a se organizar. O que estava embaralhado começa a mostrar uma ordem. Não necessariamente tudo de uma vez. Às vezes só o próximo passo. Mas o próximo passo é suficiente para você sair do lugar onde o medo te prendeu. Para Deus, nada será impossível. Gabriel entregou isso a uma jovem que não tinha como verificar nada, que não tinha ninguém para confirmar a experiência, que ia ter que voltar para casa e conviver com a realidade da palavra antes de vê-la se cumprir. E ela respondeu: faça-se em mim segundo a tua palavra. Não entendimento completo. Entrega. Se você está esperando entender tudo antes de dar o próximo passo, Gabriel anuncia hoje que esse não é o modelo. O modelo é: receba a direção, ande nela, veja o impossível se curvando enquanto você se move.
Esse é o bloco que vai entrar mais fundo. Não porque é mais dramático, porque toca em áreas que a maioria das pessoas aprendeu a proteger com camadas de normalidade. Rafael. Seu nome em hebraico carrega a ideia de Deus que cura. A tradição judaica e o uso nos textos do período intertestamentário o associam à cura, ao cuidado, ao consolo que vem de Deus sobre aquilo que está ferido. E aqui está o que precisa ser dito sem rodeio. Há feridas que você aprendeu a administrar, não a curar. Você desenvolveu uma rotina ao redor delas. Não fala sobre aquilo. Não deixa que certas conversas cheguem perto. Você é funcional. Trabalha, cuida das pessoas que ama, responde quando perguntam se está bem e diz que está. Em partes está, mas há uma camada que você mesmo evita tocar porque da última vez que tocou, doeu demais. Luto que você engoliu sem tempo de chorar. Decepção de alguém que deveria ter te protegido e não protegeu. Vergonha de alguma coisa que aconteceu e que você ainda carrega como se fosse culpa sua, quando não era. Traição de quem você confiava. A sensação de não ser suficiente que virou uma voz interna que comenta tudo o que você tenta fazer. O Senhor não cura só o que aparece. Ele cura o secreto, o profundo. O que ficou preso na memória como uma trava emocional que interfere em tudo sem que as pessoas ao seu redor percebam. E ele faz isso com uma gentileza que não apressa, não acusa, não exige que você apresente a ferida de uma determinada forma para ser merecedor de cura. Ele se aproxima, como pai, como pastor, como o Deus que, segundo o Salmo 147, sara os de coração quebrantado e lhes aperta as feridas. Apertar as feridas. Não ignorar. Não minimizar. Apertar. Com cuidado, com presença, com a precisão de quem conhece exatamente onde dói. Rafael, como instrumento desse cuidado, não age por conta própria. Age por ordem do Deus que te conhece por dentro, que sabe o que você nunca contou para ninguém, que viu as noites em que você tentou dormir e ficou olhando para o teto, que ouviu a oração que saiu quebrada, sem vocabulário, mais gemido do que palavra. Ele ouviu, ele viu, e ele envia cura. Talvez essa cura não chegue primeiro como sensação. Às vezes chega como leveza, como um pensamento que de repente perde a força, como uma manhã em que o peso estava lá e de manhã seguinte estava um pouco menor e você não sabe explicar por quê. Como uma conversa que aconteceu no momento certo com a pessoa certa. Deus usa processos. Rafael ministra no processo, não apesar dele. O anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, versículo 7. A palavra acampa muda tudo. Não é visita, não é passagem, é acampamento, presença prolongada, posicionada ao redor. E o Salmo 91 detalha o que esse acampamento enfrenta. Laço do passarinheiro, peste, terror noturno, seta que voa de dia, mortandade, perigo. Deus não promete uma vida sem ataques. A Escritura é honesta. O Salmo 91 lista as ameaças. Mas o mesmo texto revela uma proteção que é maior que cada uma delas. Habitará debaixo da sombra do Onipotente. Habitar. Não visitar Deus só quando tudo aperta. Habitar. Fazer do Senhor sua referência constante, seu abrigo real, não decorativo. E quando você habita nele, a ordem é liberada. Os anjos guardam seus caminhos. Miguel vai à frente nas batalhas do caminho. Gabriel ilumina as encruzilhadas onde você precisa discernir. Rafael sustenta quando a caminhada machuca. Não porque você é perfeito, não porque sua fé é inabalável, mas porque você teme ao Senhor. E temer ao Senhor não é viver apavorado, é viver reverente. É reconhecer que Ele é santo, que sua vontade é melhor, que sua presença é abrigo real. Quando essa reverência toma o coração, o acampamento se estabelece. Agora, quero ir diretamente para onde está a sua luta, não em generalidade, em áreas concretas, porque o cuidado de Deus não é vago, ele é preciso. Na mente,
Se você acorda cansado mesmo depois de dormir, se a noite virou território de pensamentos acelerados, se há uma tensão constante que não tem objeto claro, isso não é só estresse. Pode ser guerra espiritual na mente. E Miguel guerreia contra a opressão que tenta cercar seus pensamentos. Gabriel traz revelação para separar verdade de mentira, porque muita coisa que você acredita sobre si mesmo é mentira que foi plantada e que foi crescendo sem que você percebesse. Rafael toca os pensamentos feridos e conduz de volta ao descanso. Sua mente não foi feita para ser prisão, foi feita para ser habitada pela paz de Deus, que excede todo entendimento, que guarda, segundo Filipenses 4, o coração e os pensamentos. Na saúde, diagnósticos, exames, tratamentos, o medo de notícias ruins que faz você adiar a consulta, o desgaste de um processo longo que vai erodindo a fé pela exaustão, não pela descrença. Rafael se aproxima como sinal do cuidado restaurador do céu, não como negação da medicina, não como promessa irresponsável, como lembrança de que Deus toca o corpo, fortalece a alma, sustenta durante a espera, renova forças quando a pessoa acha que não aguenta mais. Que os tratamentos sejam guiados. Que a paz que só Ele dá seja sua rocha em cada etapa. Nas finanças, contas, dívidas, portas fechadas, a sensação de estar preso num ciclo que recomeça toda vez que parece que vai melhorar. A vergonha silenciosa de estar nessa posição, o medo de não conseguir sustentar quem você ama. Deus conhece o pão de cada dia, Ele não despreza suas necessidades, Ele as conhece antes de você pedir. Miguel se levanta contra o espírito de desânimo e desespero que tenta dominar sua mente nessa área. Gabriel traz direção para oportunidades, organizações, decisões honestas. E Rafael cura a ansiedade financeira que adoeceu sua alma, porque essa ansiedade muitas vezes fica após as dívidas já terem sido pagas, porque ela se instalou fundo na família. Um filho que se afastou, uma filha que carrega feridas que você não sabe como alcançar, tensão no casamento que está mais no silêncio do que nas brigas, pais que você ama, mas com quem a comunicação está rota, irmãos que escolheram caminhos que te partem o coração. O Senhor não protege só indivíduos, Ele visita famílias. O acampamento do anjo do Senhor pode alcançar sua casa, seus filhos, seus caminhos, seus relacionamentos. Miguel se posiciona contra ataques que tentam destruir laços familiares. Gabriel traz luz para conversas que precisam acontecer no tempo certo. Aquelas conversas que você está adiando porque não sabe como começar. Rafael ministra cura onde houve mágoa, abandono, rejeição, palavras duras, ausência. Entregue essa pessoa pelo nome agora, silenciosamente. Coloque o nome dela na frente de Deus e deixa lá. Para Deus, nada será impossível. Gabriel disse isso a Maria. E não era frase de efeito, era anúncio de que o impossível é exatamente o lugar onde a glória de Deus se revela de uma maneira que a força humana não pode reivindicar mérito. Quando acontecer, você vai saber que foi o Senhor. Porque você vai lembrar que não havia como você ter feito isso sozinho. Talvez o milagre que você está esperando ainda esteja no que eu chamaria de gestação invisível. Vivo diante de Deus, invisível aos outros, e ao mesmo tempo sendo guardado, protegido contra ataques que tentariam destruí-lo antes do tempo. Tem muita gente que perde força no meio do processo, não porque Deus falhou, mas porque a dor fez fechar o coração. E um coração fechado para Deus se fecha também para a promessa. Você começa a se defender de Deus e acha que está se defendendo da dor. Não deixa a amargura fazer isso com você. Não deixa a demora transformar em desprezo o que o Senhor já falou. Daniel perseverou até receber entendimento. Maria se rendeu mesmo diante do improvável. O salmista habitou no esconderijo, não visitou, habitou. E você hoje é chamado a permanecer. Quando a emoção oscila, permanecer. Quando o medo grita, permanecer.
Quando a resposta demora, permanecer. Quando a cura é gradual, permanecer, porque Deus permanece fiel. Primeira oração: proteção, guerra espiritual e blindagem. Prepare o coração agora. Não repete palavras. Entra. Faz isso como quem reconhece que Jesus Cristo tem toda a autoridade no céu e na terra, e que o Pai ainda dá a ordem aos seus anjos a seu respeito. Se puder, ore comigo. Deus Pai, Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, eu entro na Tua presença com reverência, fé e humildade. Tu és o Senhor dos exércitos, o Deus que governa o visível e o invisível, que conhece cada batalha que eu tenho enfrentado, as que eu contei e as que eu engoli em silêncio. Pai amado, eu peço que o Senhor estenda a Tua mão sobre esta vida, sobre esta casa, sobre esta família, sobre esta mente cansada, sobre este coração ferido, sobre estes caminhos que pareciam travados. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor envie Miguel, teu guerreiro celestial, teu servo fiel, para guerrear contra toda força espiritual contrária, contra toda opressão, contra toda armadilha, contra todo laço maligno, contra toda inveja, contra toda palavra de destruição, contra toda tentativa do inimigo de roubar a paz, a fé, a saúde, a união e o descanso. Que Miguel se posicione nas entradas desta casa, nas portas espirituais, nos caminhos desta família, que toda seta lançada contra esta mente caia por terra em nome de Jesus, que toda corrente emocional, espiritual, familiar, seja quebrada pela autoridade do Senhor, que todo peso que não vem de Deus seja removido agora, que toda confusão instalada nos pensamentos seja repreendida, que todo terror noturno, toda sombra de desânimo, toda opressão sejam desfeitos pelo poder do Deus vivo. Pai, eu também peço que o Senhor envie Gabriel, mensageiro da luz, servo da Tua palavra, para trazer clareza onde há confusão, resposta onde há angústia, direção onde há dúvida, discernimento onde há engano, esperança onde há cansaço. Que a luz do Senhor atravesse toda a névoa mental, que o que estava embaralhado comece a se organizar, que decisões precipitadas sejam impedidas, que portas certas sejam abertas no Teu tempo. Senhor, se existe uma resposta sendo resistida no mundo espiritual, como aconteceu nos dias de Daniel, que a intervenção do céu se manifeste, que Miguel entre na guerra, que Gabriel entregue a direção, que a resposta chegue sem distorção, sem confusão, sem medo. Em nome de Jesus Cristo eu declaro, esta casa pertence ao Senhor, esta mente pertence ao Senhor, esta família pertence ao Senhor, esta história pertence ao Senhor. Nenhuma obra das trevas tem autoridade maior do que o sangue de Jesus. Nenhuma batalha invisível é maior do que o exército do Deus vivo. Coloca uma blindagem espiritual ao redor desta vida. Que o Salmo 91 se torne realidade sobre estes caminhos. Que o anjo do Senhor se acampe ao redor desta família, conforme está escrito no Salmo 34, versículo 7. Que toda ansiedade seja vencida pela paz de Cristo. Que toda insônia seja vencida pelo descanso do Senhor. Que toda porta fechada por resistência espiritual seja submetida à Tua vontade. Não permitas que esta pessoa caminhe sozinha. Não permitas que ela seja enganada por vozes falsas. Não permitas que ela desista no meio da guerra. Levanta Miguel como guerreiro. Levanta Gabriel como mensageiro. Levanta os Teus anjos como ministros do Teu cuidado. E que Jesus Cristo seja glorificado em cada livramento, em cada resposta, em cada milagre. Eu entrego com confiança. Eu consagro esta vida ao Senhor. E declaro que o céu se move por ordem do Deus Altíssimo. Amém. Fica um momento nessa paz. Não volta imediatamente para a ansiedade. Deixa a verdade assentar. Deus ouviu. Deus viu. Deus está agindo. A resposta que parecia distante começa a ser preparada. A proteção que você pedia começa a cercar sua casa. O impossível que parecia parado começa a se mover,
no invisível primeiro, no visível quando ele determinar. Preciso dizer uma coisa que às vezes fica fora desse tipo de mensagem. O milagre impossível não é passividade, Miguel guerreia. Mas você também precisa fechar portas, Gabriel revela. Mas você precisa obedecer à direção, Rafael consola. Mas você precisa permitir o processo de cura, não só pedir que a dor acabe. O céu se move. E a fé verdadeira também caminha. Proteção espiritual não significa fechar os olhos para responsabilidades. Gabriel traz direção também para atitudes. Talvez Deus esteja te mandando organizar a rotina, buscar ajuda, médica, pastoral, profissional, pedir perdão, estabelecer limites em relacionamentos que estão te adoecendo, sair de ambientes que sugam sua força, cuidar do corpo, voltar a orar regularmente, parar de alimentar pensamentos destrutivos, deixar de buscar respostas em lugares que confundem ainda mais. Essas não são exigências religiosas, são parte da parceria com a graça. Se há inveja contra sua vida, não responde com ódio, não devolve mal com mal, entrega ao Senhor. Miguel sabe lidar com guerras que você não deve transformar em brigas humanas. Se há pessoas falando contra você, ore, vigie, mantenha o coração limpo. Gabriel vai te dar discernimento para saber em quem confiar, com quem falar, onde se calar, quando avançar. E Rafael vai curar a ferida causada pela traição, pelo comentário injusto, pelo olhar pesado, para que você não se torne igual àquilo que feriu você. Sua defesa não precisa nascer da vingança, nasce do Senhor. E quando Deus defende, Ele não apenas cala bocas, Ele protege o coração. Segunda oração: cura, bálsamo, consagração e guarda continuada. Pensa agora nas áreas que precisam de cura. Pode ser o corpo, a mente, memórias, a casa, a família, sonhos que você quase abandonou. Não precisa apresentar tudo organizado, só chega. Pai amado, em nome de Jesus Cristo eu venho pedir cura. Cura profunda, cura verdadeira, cura que alcança lugares onde palavras humanas não chegaram, que toca memórias, emoções, pensamentos, corpo, casa e história. Senhor, eu peço que ordenes a Rafael, teu servo celestial, instrumento do teu bálsamo, que ministre agora sobre este coração cansado. Que Rafael derrame por tua ordem consolo sobre feridas antigas, sobre traumas escondidos, sobre lembranças dolorosas, sobre medos que nasceram de perdas, rejeições, injustiças e decepções. Toda dor que esta pessoa aprendeu a esconder, seja visitada pela tua misericórdia. Toda lágrima presa, encontre descanso. Todo aperto no peito, receba alívio. Toda ansiedade que se alojou no corpo, seja tocada pela paz de Cristo. Todo cansaço emocional seja renovado. Toda sensação de abandono seja confrontada pelo teu amor. Senhor, envia Rafael para tocar esta mente. Que pensamentos acelerados sejam acalmados. Que memórias que ferem percam força. Que a culpa seja substituída por arrependimento verdadeiro e perdão recebido. Que a vergonha seja substituída por identidade em Cristo. Que o medo do futuro seja substituído por confiança no Pai. Que a confusão seja substituída por paz, que a insônia seja substituída por descanso, que esta pessoa volte a respirar sem sentir que está carregando o mundo nas costas. Pai, visita também o corpo, onde a dor traz alívio, onde há fraqueza traz força, onde há enfermidade manifesta tua misericórdia, onde há tratamentos dá direção, onde há medo de diagnóstico sustenta a fé. Que Rafael ministre bálsamo, que os processos de cura sejam acompanhados pela tua presença. Que nenhum sofrimento faça esta pessoa se sentir esquecida. Pai, eu consagro esta casa ao Senhor. Que Rafael derrame paz nos quartos, na sala, na cozinha, nos corredores, nas portas e janelas, nos lugares onde houve briga, choro, preocupação e silêncio pesado. Que Miguel permaneça como guerreiro enviado para guardar esta família contra todo o mal.
toda inveja, toda opressão, toda tentativa de destruição, todo laço maligno e toda seta invisível. Que Gabriel permaneça trazendo direção, resposta, discernimento e luz para as decisões desta casa. Que haja guarda angelical contínua sobre os filhos, sobre os pais, sobre os cônjuges, sobre todos aqueles que esta pessoa ama e apresenta diante de ti. Guarda os sonhos, guarda os projetos, guarda o trabalho, guarda as portas que serão abertas, guarda as decisões que serão tomadas, guarda as noites. Senhor, que quando esta pessoa se deitar, ela sinta que não está sozinha, que o anjo do Senhor se acampe ao redor, que o Salmo 91 seja abrigo, que Hebreus 1, versículo 14, seja lembrança de cuidado, que Daniel 10 seja força para perseverar, que Lucas 1 seja esperança para crer no impossível, que o Salmo 34, versículo 7, seja certeza de proteção. Senhor Jesus, reina sobre esta vida, reina sobre esta casa, reina sobre esta família, reina sobre esta mente, reina sobre este corpo, reina sobre este futuro, que nenhum arcanjo, nenhum anjo, nenhum instrumento celestial ocupe o lugar que é somente teu. Porque tu és o Salvador, tu és o Senhor, tu és o Rei, tu és o caminho, a verdade e a vida. Mas que todos os teus servos celestiais cumpram as ordens do Pai em favor desta pessoa, para que haja livramento, resposta, cura, proteção e paz. Eu peço que a guarda celestial permaneça, que Miguel continue em missão contra toda força contrária, que Gabriel continue iluminando caminhos, que Rafael continue ministrando cura, que esta pessoa não saia desta oração igual, que ela receba paz no coração, força para continuar, discernimento para decidir, coragem para obedecer e esperança para esperar. Eu entrego tudo nas mãos do Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fica quieto por um momento. Deixa a oração ecoar. Não corre de volta para a tela, para a preocupação, para a lista de coisas que não foram resolvidas ainda. Deus ouviu. Deus viu. Deus está agindo. Os arcanjos do Senhor permanecem em missão porque o Pai ordena, porque Jesus reina, porque o céu serve ao propósito do Altíssimo. Miguel continua guardando fronteiras invisíveis. Gabriel continua trazendo luz sobre os caminhos. Rafael continua derramando bálsamo sobre o coração. E você continua debaixo de uma cobertura que não depende da sua força, mas da fidelidade de Deus. Quando você terminar essa mensagem, não entregue a mente de volta ao medo. Guarda esta palavra. Volta a ela se a noite ficar pesada. Declara o Salmo 91 sobre a sua casa. Lembra de Daniel 10, quando a resposta parecer demorar. Lembra de Lucas 1, quando o impossível parecer grande demais. Lembra de Hebreus 1, versículo 14, quando você se sentir sozinho. Deus não deu essas verdades para enfeitar páginas. Ele as deu para sustentar corações. Hoje, uma blindagem celestial é declarada sobre a sua vida e a sua família, em nome de Jesus Cristo. Que a sua casa seja guardada, que a sua mente seja iluminada, que o seu coração seja curado, que os seus caminhos sejam protegidos. E quando o milagre chegar, e ele vai chegar, que o seu coração saiba reconhecer e dizer: foi o Senhor quem fez, foi o Senhor quem guardou. Foi o Senhor quem enviou socorro. Inscreva-se neste canal, deixa o gostei e compartilha com alguém que precisa sentir que Deus não se esqueceu dele.